racismo desqualifica o outro. Eu fico imaginando o que é você aprender a ler, escrever, aprender história e vendo as pessoas que são seus iguais apanhando. É um extermínio da população jovem e especificamente negra no Brasil. Você leva os filhos da sua patroa para a escola sabendo que os seus sequer, talvez nem cheguem na escola. É preciso, então, a gente voltar ao passado, porque o passado explica o presente. Se a gente não planejar o futuro, né, essa situação de desigualdade racial que a gente enfrenta no Brasil, ela não vai ser superada. Que povo é esse que aqui aporta? De que terras distantes foram arrancados? Que língua é essa que a minha se agrega? Esse povo que veio de África, no caso brasileiro, foi basicamente aquele povo que habitava o longo do rio Níger, que habitava as margens do rio Níger. Só posteriormente é que vieram aqueles africanos de Angola. E também veio para o Brasil uma partida do Congo, mas principalmente em grande quantidade na Bahia, vieram os iorubás. Por aqui chegaram aproximadamente 1 milhão de escravos, né? Vindo da costa, vindo do Moçambique, da região onde hoje é o Moçambique, Cabinda, Benguela, Congo, a região da Baía da Guiné, chegaram aqui, tá? Antes daqui havia inclusive um outro porto, antes do século XVIII, meados do século XVIII, perto da Praça 15. Né? Aqui, entre o final do século XVIII, final do século XVIII e início do XIX, desembarcaram aqui nesse lugar aproximadamente 1 milhão de escravos. O Rio de Janeiro já era uma cidade escravista antes de 1822. No século XVIII você tem uma porcentagem significativa da população composta por escravos. Esse número cresce muito com a vinda da família real. Então é curioso porque o Rio de Janeiro vira uma corte escravista, que era uma coisa um tanto quanto contraditória se comparada com as capitais europeias. As capitais europeias não tinham mais escravidão desde meados do século XVIII, né? Então é essa junção de interesses macro-políticos, né, e também do funcionamento da cidade. Então isso leva a esse fenômeno do Rio de Janeiro se transformar na maior cidade escravista das Américas ao longo do século XIX. Esses negros eram misturados principalmente com o critério de falar em línguas diferentes, porque já era uma estratégia do colonizador, uma estratégia dos traficantes, que os negros não falassem a mesma língua para evitar que eles se organizassem. Então essa foi a primeira dificuldade colocada para uma organização negra já a partir dos tumbeiros, que eram os navios negreiros. Há um grande cuidado desses compradores ali no século XVI e sobretudo no século XVII. Mas no século XVIII as coisas mudam completamente, né? Eles precisam de escravos a qualquer custo. Então, o que é oferecido no mercado africano e o que eles conseguem aprisionar, eles vão trazendo para cá, sem necessariamente ter essa preocupação de identificar etnicamente, de misturar, de ter uma certa preocupação maior. No século XIX, com o movimento do romantismo aqui, em que se cria a ideia do índio como símbolo dessa nova nação, e o índio altivo, que não se escraviza, etc., que não se submete. Então, criam dois mitos, do índio que não se submete e do negro dócil, né? Isso é uma falácia, porque
Na própria África, onde havia uma escravidão de um caráter diferente, de uma natureza diferente da escravidão europeia, mas nem por isso menos escravidão, você tem uma série de estudos que mostram a rebeldia e a resistência dos escravos dentro da África. Quer dizer, essa ideia de que um povo, né, tem uma índole que o leva a conviver bem com uma situação de escravidão, isso é racismo. Inumeráveis são as questões ainda sem resposta sobre os povos africanos aqui escravizados. E a língua, ou as diferentes línguas nativas dessas populações, é uma delas. Para o negro, eram ferramenta de resistência. Para o branco, arma de controle e dominação. Quando esses africanos vêm, né, nos navios negreiros, aquilo é um inferno. Eles estão morrendo aos montes, morrendo como moscas, né? Além de estarem morrendo como moscas, esses corpos estão lá. Então, quando eles chegam aqui, eles falam, gente, estou vivo. E começam a cantar, agradecendo por estarem vivos. Os senhores faziam uso de algumas estratégias para evitar revolta. Por exemplo, quando se chegava aqui no Rio de Janeiro, aqui no Valongo, né, muitos dos senhores pegavam escravos, intérpretes, para fazer um pouco de meio de campo com esses africanos que aqui chegavam, né, para evitar também que houvesse algum tipo de levante no porto. Os próprios senhores também souberam fazer um pouco desse jogo para evitar a revolta. No Brasil, a gente tem alguns indícios, alguns documentos, alguns registros muito interessantes para falar desse uso, da circulação de línguas africanas aqui. Tá? Uma delas, que talvez seja que é bastante importante por estar em várias regiões também, é o quimbundo. Tá? O quimbundo é uma língua de Angola, antiga Angola. Existem várias línguas também, né, na atual Angola, mas era uma língua importante para a própria relação que os portugueses travaram no reino de Angola para a obtenção de escravos. Então, consequentemente, o quimbundo vem também para o Brasil, né? E é uma língua que, de forma muito estratégica, digamos assim, os jesuítas vão procurar conhecer. Existe uma gramática que é feita do quimbundo, que, curiosamente, a primeira gramática foi feita no Brasil, não em Luanda, por exemplo, que seria a cidade, né, a cidade fundada pelos portugueses. Mostrando que, por um lado, seria a forma de chegar na doutrinação desses africanos, né, consequentemente, digamos, escravizá-los de forma mais eficaz, né? A doutrinação tinha esse intuito não dito, né, de transformar aquele africano num escravo. Talvez por essa própria experiência prévia no continente africano de participar de lugares em que havia várias línguas, talvez por isso muitos desses africanos chegam e eles conseguem também transitar entre as várias línguas, né? Sabendo que línguas usar em que situação. E isso eu acho muito interessante, da gente pensar a escravidão também a partir desse potencial, né, do escravo, de ainda que escravo, conseguir criar essas brechas, né, ou essas possibilidades de existência, de resistência, inclusive pela língua. Esse povo negro, trazido da África e aqui escravizado, tinha grande valor de mercado. A economia do Brasil Império era vinculada ao comércio negreiro. Comprava o africano para trabalhar
e vendia o açúcar por ele produzido às nações europeias. Era o chamado comércio trilateral. O comércio trilateral consistia numa estratégia dos colonizadores em que a venda do açúcar na Europa estava condicionada à compra de escravos da África, que era feita essa venda por traficantes europeus, em sua maioria portugueses. Por outra sorte, esses traficantes despejavam na colônia produtos manufaturados. Quando os europeus chegam no continente africano, a principal preocupação não é necessariamente traficar escravos, comercializar escravos. Eles têm outras preocupações, ouro, né, o comércio de tecidos, comércio de miçangas, né, e nesse sentido, quem intermediava este tráfico de escravos com os europeus eram os próprios africanos. Era uma quantidade relativamente grande, mas ainda era um comércio controlado pelos africanos, né? Ali, sobretudo, no Daomé e, sobretudo, também no Congo. No século XVIII é quando você tem as plantations, as plantações aqui das Américas, né, extremamente lucrativas, né, e aí você tem efetivamente uma presença maior europeia no continente. Ali sim é quando eles vão desestruturar as sociedades locais, é quando eles vão acabar com o papel de intermediário dos africanos, né? E vai haver um aumento de mais de 600% entre o século XVII e o século XVIII, né, de presença africana aqui no Brasil. Entre 1808 e 1850 é o período de maior intensidade do tráfico africano, porque é o período de desenvolvimento da lavoura do café, né? E então é uma produção em muito maior escala, que requer muito mais mão de obra, e ela vem para cá. Então, essa história que a escravidão, por exemplo, veio com os portugueses, que o Brasil independente, o Estado brasileiro não tem nada a ver com isso, cascata, né? Ela veio com os portugueses, com a colonização, e o Estado brasileiro manteve, acirrou e aumentou essa escravidão. Os escravos que chegam aqui de 31 para frente, né, é onde o Estado brasileiro é um dos maiores culpados, né? Cometeu um crime, porque eles sabiam que estavam chegando escravos aqui, clandestinos, e se fazia vistas grossas. Eu já peguei casos de 63, 65, que a polícia ficava monitorando e sabia desembarque do escravo. Aumentou a pressão contra os traficantes, mas dava muito dinheiro, né? Era muito dinheiro que dava um navio como esse, repleto de escravos. Então valia a pena o tráfico. Se os colonizadores e donos de terra foram os responsáveis pelas duras condições de vida e trabalho dos escravos, a Igreja também teve destaque na política escravista brasileira. Os traficantes de escravos, né, os mercadores de escravos, tinham que pagar ao rei uma taxa, e isso era simbolizado, isso as pessoas às vezes leem de uma maneira diferente, era simbolizado através de uma marca no corpo do escravo. O escravo era como que marcado para dizer, ele sim, agora pode ir para o Brasil. E além disso, essa marca significava que ele saía da África já batizado. Pouco interessava se ele queria ou não queria ser cristão. Ele era batizado. Ou seja, ele tinha que vir para o sistema já integrado a sistema. E dentro do sistema de cristandade, as relações igreja e sociedade eram muito fortes, muito intrincadas. Não se admitia um português ou uma pessoa no mundo português que não fosse batizado. O Papa, através da sua bula papal, a Igreja tinha uma postura de supra-estado,
ela editou uma bula que tornava o comércio de escravos monopólio de Portugal. E mais do que isso, a igreja cobrava um determinado tributo, que era a taxa de batismo. O escravo, para ser comercializado, ele precisava ser batizado. Cada alma, até se dizia, a própria igreja dizia, que as almas estavam sendo arrancadas de seus territórios para serem escravizadas, mas que elas teriam a oportunidade de serem salvas. E essa oportunidade não era uma oportunidade gratuita. Esses certidões de batismo eram cobrados em Portugal e continuaram a ser cobrados na América Portuguesa. Portanto, a igreja foi uma das fomentadoras desse comércio de escravo. Hoje nós temos um Papa progressista, nós temos um Papa humanitário e que deve esse pedido de desculpas às populações africanas e às populações afrodescendentes. O regime escravista garantiu a produção de riqueza, mas também ajudou a manter a unidade territorial do país. Os países latino-americanos que surgem no século XIX, eles se transformam numa república e numa república sem escravos, salvo algumas exceções, como o próprio Estados Unidos, que mantém a escravidão, Cuba, que não vira nenhuma república, porque mantém o sistema colonial e incrementa a escravidão também nesse período, e o Brasil, que opta por virar uma monarquia escravista, né? De certa maneira, a escravidão, a escolha pela manutenção da escravidão, ela pode ser entendida como uma espécie de cimento que permite a unidade do Brasil nesse período. Então, por que o Brasil não se transformou numa série de países como aconteceu com a América Espanhola, né? Uma das explicações está justamente no interesse que todos os políticos, ou a maior parte dos políticos e da elite brasileira tinham em manter a escravidão, né? Então, o Rio de Janeiro, como capital desse novo estado, ele acaba sendo um lugar não só de produção de circulação, melhor dito, né, dos ideais políticos, enfim, mas também uma cidade muito pujante. Então, uma cidade que precisava de escravos para funcionar. E essa cidade, assim, das tarefas mais básicas, como o carregamento da região portuária, o descarregamento na região portuária, até atividades um pouco mais especializadas, como barbeiro cirurgião, alguns casos os músicos, boa parte dessas atividades eram ocupadas por escravos urbanos. Com o século XVIII surgiram as máquinas, com elas uma nova era. Entre 1760 e 1840, o mundo viveu a chamada Revolução Industrial, iniciada pela Inglaterra. Esses novos tempos exigiam mudanças nas relações de trabalho e na criação de mercados consumidores. Tinha início a caminhada do regime escravocrata para o regime capitalista. Por maior que fosse a pressão da Inglaterra, o processo para a libertação dos escravos no Brasil foi lento. As leis abolicionistas decorreram de uma negociação com o movimento abolicionista. O movimento abolicionista ele era um movimento forte democrático. Se tornou muito forte no Ceará, que foi o primeiro estado a abolir a escravidão no Brasil em 1884, quando os jangadeiros se recusaram a transportar escravos das praias para os navios. O José do Patrocínio, um grande jornalista, foi ao Ceará, e lá nós tivemos a primeira abolição da escravatura. Posteriormente, o jangadeiro veio em visita ao Rio de Janeiro, foi o maior movimento de massas do século XIX. A população foi às ruas festejar. Foi quando a princesa Isabel se voltou para o Conde d'Eu e disse ao seu marido que não era mais possível continuar a escravidão. Então veio a Lei Áurea, veio a abolição, mas antes
Como já havia também um movimento abolicionista muito forte em Campos dos Goytacazes, feito por jornais abolicionistas, os clubes de fazendeiros tomaram a frente desse movimento e a Lei Áurea teve poucas palavras e apenas deslocou os negros do processo produtivo. A abolição também foi vista como um processo do branco, né? A qual o negro assistiu e depois ficou muito agradecido à princesa Isabel por ter feito a sua libertação, né? No entanto, nós temos, desde o momento em que o africano pisou aqui, nós temos inúmeras formas de resistência e de rebeldia, né? Entre essas formas de resistência, a mais conhecida é o quilombo, que é, vamos dizer, especificamente uma forma de resistência negra. No movimento abolicionista também, se o negro teve, desde que pisou aqui, atitudes de resistência, e atitudes de resistência, dependendo da sua conjuntura, que abalaram esse sistema, né? Eu falei dos quilombos, o quilombo dos Palmares. O quilombo dos Palmares foi quase um estado negro, né? Num momento, no século XVII, de uma colonização ainda incipiente, e de fato houve relações dos quilombolas com o Estado, com a coroa portuguesa, quase a nível de embaixadas entre um reino africano aqui dentro. Acabou a escravidão, a preocupação que os caras vão ter é óbvia, quer dizer, forçar essas pessoas a trabalharem, né? E uma forma de você forçar as pessoas a trabalhar é justamente criando legislação própria que leve essas pessoas a serem presas, né? Detidas, porque não estão trabalhando. Ao rico que não trabalha, não é vadio, porque ele tem condições de viver sobre si. Mas o cara que é pobre se tem na ideia de que se ele não tem emprego, ele vai ser ladrão. Então, prende-se quem é vadio. Então é assim que funciona. Agora, essas leis, elas vão ser mais fortes nos países que vão experimentar o fim da escravidão, tá? Vai ter leis como essa na Jamaica, feita pelos ingleses. Vai ter isso feito no próprio Haiti, né? E aqui no Brasil não vai ficar por menos. Também vai ter uma lei forçando esses homens ao trabalho a partir de uma preocupação, de uma tensão devido a essa lei de vadiagem. O processo da marginalização social, a marginalização criminal, teve início antes mesmo da abolição. Durante muito tempo se classificou a escravidão urbana como uma espécie de anomalia do sistema escravista, justamente porque o escravo urbano, sobretudo o escravo de ganho, tinha acesso a pecúlio, tinha acesso a dinheiro, né? Então isso não se encaixaria nas grandes diretrizes ou nas grandes linhas historiográficas que estavam analisando a escravidão. Mas é importante ressaltar que esse escravo, ele vive num profundo contexto de competição por trabalho, né? Porque você tem uma população escrava muito grande no Rio de Janeiro, uma população de libertos muito grande também, e nem sempre a demanda de trabalho é tão grande quanto a oferta de mão de obra que tinha. Então, o que a gente tem em vários documentos, sobretudo os documentos policiais, é uma série de pequenos crimes, e às vezes crimes até um pouco mais hediondos, né, como assassinatos, enfim, que eram cometidos por escravos justamente pela dificuldade que existia, muitas vezes, em conseguir garantir o mínimo necessário para entregar para o seu senhor, né? A prostituição também de muitas escravas está relacionada a essa dificuldade de conseguir trabalho, ou de conseguir um trabalho que
permitisse que ela guardasse a quantia necessária para pagar os seus custos, né, e também pagar o que ela deveria pagar ao seu proprietário ou à sua proprietária. Então, também não era um mar de... Estava muito longe de ser um mar de rosas, né? Você tem uma possibilidade de mobilidade de trânsito, de autonomia de trânsito maior, isso é constitutivo da escravidão urbana, mas você também tem uma competitividade por trabalho muito grande, que ela está atrelada a essa autonomia. Então, essas duas coisas caminham juntas em todas as cidades escravistas, né? A Constituição de 1824 tornou necessária a criação de um Código Penal, porque muitos defendiam na época que um país que tivesse tantos negros precisaria ter a pena de morte, outros não. Veio o Código Criminal de 1830 e criou, no seu artigo 113, um crime voltado diretamente para a escravidão, que foi o crime de insurreição. Qual era o significado de insurreição? Reunir-se 20 ou mais escravos para verem a liberdade por meio da força. Aos cabeças, pena de morte, aos que participassem em grau médio, galés perpétuas, e aos demais açoites. Veio o Código de Processo Criminal de 1832, e criou uma legislação criminal específica para os escravos. Por quê? Porque a legislação processual criminal anterior, ela dava a possibilidade de recursos. E essa legislação adotada em 1835 para os escravos, ela não deixava nenhuma possibilidade de recurso. Ou seja, quando um escravo ou pessoa escrava fosse condenada à morte por haver atacado os seus senhores, os seus feitores, essa pessoa seria condenada sem recurso algum. Enquanto para as pessoas brancas havia um quórum de unanimidade para condenação à morte, para a condenação das pessoas escravizadas bastava 2/3. Foi assim que o Rio de Janeiro, bem como a cidade de Niterói, se transformaram num espaço de reunião de grandes multidões para assistir o enforcamento de pessoas escravas, uma vez que o enforcamento foi a técnica adotada pela legislação processual criminal de 1835. Essa situação da vadiagem é tão séria que isso vai valer até a década de 60 e mais, do século 20. E mais, ainda hoje, as pessoas se veem obrigadas, os negros brasileiros, os negros no Brasil, nas comunidades, seja onde for, eles não andam sem identidade, não andam sem carteira de trabalho ou carteira de estudante, porque é a mesma ideia da lei da vadiagem. O que você está fazendo aqui? Qual é o seu problema? Né? Você está fazendo o que aqui? Então, toda mãe de comunidade, toda mãe de criança, de garoto negro no Rio de Janeiro, Salvador possivelmente também, e outras cidades, se ensina os filhos a andarem com documentos, com medo de serem repreendidos e presos pela polícia, né? Agora, se for um garoto com uma prancha de surf em Copacabana, ele pode andar só de short ou de sunga, ele não vai ser abordado. Nós temos uma estrutura social brasileira, um racismo estrutural, que é diferente do racismo individual, esse racismo aberto, você é um negro safado, você é isso, você não vai entrar quem você é negro. Isso é racismo individual, que vai contra essa ou aquelas pessoas. Agora, existe o racismo estrutural, eu vou dar um exemplo do racismo estrutural. Esse é, para mim, o principal exemplo da estrutura social brasileira no crime. Nós temos aí os escândalos de Mensalão, Petrolão e outros escândalos, você não vê um negro. Os jornais publicam as fotos de todos os envolvidos, tem mais, atualmente já chegam a quase 200 envolvidos, não tem um negro. Quer dizer, no andar de cima, você só tem pessoas brancas. No andar de baixo, aí você tem um assaltante, é como se dissesse assim, olha, aqui em cima só nós. Vocês, se quiserem praticar crime, pegam um revólver e vão assaltar. Para cada jovem branco morto, assassinado, você tem 2,5 negros. 2,5 negros para cada jovem branco. A análise que eu faço é que há um extermínio da população jovem e especificamente negra no Brasil.
O negro africano e descendentes foram excluídos da sociedade e também da história tradicional, que conta a formação política e econômica do país. Depois da independência, né, do Brasil, e surgindo a necessidade de se construir um novo país, né, e uma nova nação, é criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838. E em 1944, o Instituto estabelece um concurso para uma monografia que respondesse como se devia estudar a história do Brasil. E esse concurso é vencido por 2 alemães, Spix e Márcios, e nesta monografia eles enfatizam a necessidade, né, de se pensar o Brasil a partir da presença de 3 raças, né? O indígena, que era o cor de cobre, o caucasiano branco e o etiópico, que eram os negros. Bom, até aí tudo bem. O problema é que nessa conjunção de 3 raças para a formação dessa nação, o índio e o negro, como povos vencidos, eles se tornaram meros coadjuvantes, e quando essa proposta chega aos currículos escolares, o que se estuda? A contribuição do negro na toponímia, quer dizer, nos nomes, né? Na culinária, no folclore. E quem é que faz a história? Quem é que faz a história é o branco europeu. Então, essa é uma marca da nossa historiografia, porque é uma marca da nossa sociedade, a desqualificação, né, do africano e dos seus descendentes. O Brasil praticou a maior escravidão dos tempos modernos. Foram quase 5 milhões de africanos trazidos para cá. Não houve isso em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, então você vê, e essa cidade aqui, a cidade do Rio de Janeiro, foi a que mais recebeu escravos. Recebeu africanos que ficaram, se tornaram escravos aqui. Então, quando você tem esse contingente numeroso, né, aí você tem no caso do Rio de Janeiro, você tem uma cidade negra. E como é que você tinha uma elite branca com uma população numerosíssima negra? Então, era preciso importar europeus. Aí você tem umas políticas de embranquecimento situadas na facilidade de imigração europeia. E houve 2 decretos, um decreto de 1891, não vou entrar nesse detalhe, né, e o outro do próprio Getúlio Vargas, praticamente vedando a imigração de africanos e abrindo as portas para a imigração europeia. Quer dizer, num claro, né, exemplo de que havia uma intenção governamental, uma intenção da sociedade brasileira, da elite brasileira, de branquear a população. Dentro desse pacote, os negros foram estimulados a negar a sua ancestralidade, ou seja, apresentando-os como moreninho, como clarinho, né? E você sempre promovendo pretos a pardos e pardos a brancos. Então, nesse período, o que acontece com os negros? Acontece que é adotada uma política de assimilação. O que significava a política de assimilação? Foi também uma modalidade de política eugênica, ou seja, os negros poderiam continuar, desde que eles adotassem a religião dos brancos, o comportamento dos brancos, e que perdessem os seus modos africanos, o seu linguajar, a sua cultura africana. Se eles, os que se rebelavam à assimilação, eram bravamente reprimidos pelas forças de repressão da República Velha. Há mais professores negros no final da monarquia brasileira do que nos primeiros 30 anos da República Brasileira. Ou seja, não é só um branqueamento fenótipo ao colocar essa população, não existia favela, mas no que seria hoje as favelas, as comunidades periféricas. É também um branqueamento, né, de cessar as possibilidades, qualquer tipo de possibilidade de ascensão social dessa população. Né? Ou seja, ao criar, por exemplo, leis específicas que impedem professores negros, leis específicas que dificultam a entrada do negro no mercado de trabalho.
né? Então, é uma política de Estado. O branqueamento é uma política de Estado. No processo político brasileiro, ele foi preterido, ele foi excluído e, simultaneamente, há um processo de esquecimento, de ocultamento e de apagamento da memória negra na história brasileira. Isso a literatura já mostrou que há uma preocupação da classe dominante em pensar o Brasil no sentido de como embranquecer a nossa história, como embranquecer a população e, consequentemente, tirar o escravo como um agente social, como um agente econômico e como um agente político. Então, nesse sentido, a história brasileira, a classe dominante brasileira, ela projetou, tem um projeto de Estado onde a figura do escravo ou do escravizado e do negro vai se apagando ao longo do século XIX, e o século XX ele vai, de fato, consolidar esse apagamento desse sujeito coletivo negro, né, o ex-escravizado, então já a partir da República, há um apagamento completo da figura. Então, a partir do início da República, você tem uma nova dimensão ao papel do escravo, onde vem, aí, no caso, o imigrante cobrir e consolidar esse apagamento, essa figura do escravo. Para falar da história negra do Brasil, é preciso destacar a mulher. A trajetória dela é marcada por trabalho, dor, desrespeito e muita luta. Essa imagem de que as mulheres escravas confinadas à casa grande, no trabalho doméstico, precisa ser rigorosamente desmistificada. As mulheres trabalhavam de forma intensa na lavoura, em atividades que eram próprias e não menos pesadas que dos homens. Trabalharam nas usinas de açúcar, na moagem. Trabalharam como escravas de ganho muito. Trabalharam na lavoura de subsistência. Ou seja, as mulheres escravas, lá na sua proporção sempre de 20% a 30%, ela tem um lugar na economia escravista, na economia colonial, que está longe de dizer que eram secundária ou menos importantes. A estratégia de continuidade das pessoas negras ao longo da República, pelo menos até a Segunda Grande Guerra Mundial, foi o trabalho das mulheres negras que continuaram como empregadas domésticas. Por quê? Porque aos homens negros, até o advento da Revolução, da Segunda Guerra Mundial, estava reservado o trabalho autônomo, como nós teríamos os camelôs hoje, né? Quer dizer, o trabalho marginal. Uma curiosidade que é uma característica do Brasil, que é o fato de durante muito tempo da República, né, as plantas das casas, dos apartamentos terem esse quarto de empregada, né, que geralmente é um lugar com uma circulação péssima de ar, quando tem algum tipo de janela ela é muito pequena, está próxima a cozinha, então é a mesma estrutura, é uma herança muito evidente da escravidão e como as casas eram pensadas durante o processo, durante a vigência da escravidão no Brasil. Essa presença, né, essas mulheres negras na economia, o traço dela é tão forte que uma coisa que a nós hoje pode trazer muita perturbação do ponto de vista da humanidade tem a ver com as mulheres negras, escravas, amas de leite. Elas eram alugadas para amamentar os filhos da população, das mulheres livres e, ao mesmo tempo, oferir uma espécie de remuneração ao seu senhor. Então você vê que as duas pontas, amamentar não ao seu, mas a da mulher branca, e, ao mesmo tempo, dar lucro ao seu proprietário. É perder nas duas pontas, né? Esse é o país, né? Mas a gente tem ainda, né? Existe um pouco de ama de leite
para as nossas empregadas domésticas da atualidade, que você leva os filhos da sua patroa para a escola sabendo que os seus sequer, talvez nem cheguem na escola, porque não tem quem os leve. Você frita o ovo do filho da patroa sabendo que o seu filho está sem nada. O país, eu muitas vezes costumo dizer que nós temos ainda um pouco do século XIX muito próximo da gente. As escravas negras, as mulheres negras, como elas eram objeto constante de estupro por parte do senhorzinho e do senhorzinho moço, as sinhazinhas tinham como prática deformar o rosto delas com lacre, com ácido, furar os olhos delas para que elas não se tornassem atrativas, seja o senhorzinho moço. Esse não foi um aspecto econômico, mas foi um aspecto do racismo e do ódio racial. A mobilidade, a capacidade de poupança e de ascensão, mesmo dentro da escravaria, era uma realidade. E não é ficar só no episódio folclórico, que não é tão folclórico, porque é uma personagem histórica. Não devemos ficar fixados só em Chica da Silva, mas dar valor a essas mulheres que, de uma forma extraordinária, conseguiram poupar o suficiente para comprar sua própria alforria, para comprar a alforria dos seus filhos. Essa dimensão humana de participação das mulheres negras na escravidão, eu acho fascinante. Se você for parar para perguntar o que uma mulher hoje preza para o seu filho, sobretudo uma mulher negra, a educação. Eu não tive estudo, mas eu quero que meu filho tenha. Todas. Eu diria para você 90%. Você vai perguntar para elas, não, eu quero que meu filho estude, porque ele tem que ser alguém na vida. Ele tem que saber ler, ele tem que saber escrever. Muitas até são empreendedoras, mas às vezes não sabem ler e escrever. Ainda assim conseguem gerar renda familiar. Então a gente é muito poderosa. Com a escravidão, nasce no Brasil o racismo, justificando as terríveis condições de trabalho impostas àqueles seres humanos. E esse racismo se perpetua até os dias de hoje. Todo racismo desqualifica o outro. Então, o africano, quando ele vem na condição de escravo, ele tem a sua história, ele tem a sua cultura, que inclui a sua religião, e a sua pessoa desqualificada como inferior, como inferiores, né? E essa marca permanece, afinal foram quase 400 anos de escravidão, essa marca permanece até hoje na sociedade brasileira e está, né, presente na discriminação racial com a qual nós convivemos ainda hoje. Nós ainda temos uma política de Estado branca, né, preservando determinados cânones brancos, né? Um exemplo claro disso, os currículos escolares aos quais os nossos alunos estão hoje aprendendo história, por exemplo, são currículos do colonizador. Esse projeto branco ele vai se perpetuando às gerações. Eu acho que o melhor exemplo disso é a questão do emprego doméstico, né? Quer dizer, a lei que deu direitos trabalhistas às empregadas domésticas, ela foi recebida pelas patroas, e aí o papel das mulheres nessa dominação, como um desastre, né? Quer dizer, por quê? Porque eu acho que o último reduto urbano em que essa concepção do que é o trabalho em moldes escravistas ficou, é esse trabalho doméstico, né? Isso sem falar na escravidão no campo, que continua hoje, como a gente sabe, várias pesquisas, o Ministério do Trabalho está cheio de processos, né, com relação à escravidão. Então, eu acho que é uma herança que está presente, uma herança maldita, diria eu, e que a sociedade brasileira não vai mudar enquanto, né, não passar a limpo essa história.
A grande mudança que a gente percebe é que de uns anos para cá, os negros começaram a se ver como negros realmente. Não existe mais aquela coisa, não, é moreninho, não, sou negro, né? E os valores negros começam a se firmar. Isso causa um certo problema na sociedade, as pessoas começam a estranhar, mas eu acho que, no fundo, isso é bom para todos os brasileiros, independentemente de raça, cor, origem, etc. Por quê? Nós precisamos, no Brasil, realmente construir uma sociedade harmoniosa. E não há como construir essa sociedade harmoniosa, que seja boa para todos, sem você reconhecer que nós temos, né, um contencioso social a resolver. Eu estou entre aqueles que pretendemos construir um Brasil de amor, relações raciais de amor, mas a escravidão não foi fundada apenas em aspectos econômicos, ela foi fundada no racismo e, sobretudo, no ódio racial, o ódio existente das pessoas brancas para as pessoas negras. Eu cresci ainda ouvindo falar que os negros não tinham ascensão porque a abolição era há pouco tempo atrás. Já não é mais pouco tempo, já é mais de um século de abolição. E aquilo que eu falei antes também, os negros livres no Brasil já são a maioria dos negros há 200 anos e nunca tiveram imposições de mando, né? Então você tem isso, são coisas miúdas onde você vê o racismo, né? Na boneca, no livro de história, onde o negro é sempre retratado numa posição de castigo. Eu fico imaginando o que é você aprender a ler, escrever, aprender história e vendo as pessoas que são seus iguais apanhando, o tempo todo apanhando, sendo torturado, né? E é assim que é. A gente é herdeiro de um Estado nacional que nasce e se projeta como um Estado escravista. E depois um Estado republicano que não vai rever essa escolha. Assim, os espaços são muito marcados ainda em quem circula, qual a cor das pessoas que circulam, enfim. Essa combinação da desigualdade social, econômica e racial, entendendo a questão racial do ponto de vista sociológico, não biológico, né? Ela tá em qualquer, você pode pegar qualquer exemplo, você entra em qualquer estabelecimento e você consegue pontuar isso, né? Eu geralmente sou, nos lugares em que eu frequento, a única pessoa negra que frequenta os lugares. Isso é constitutivo do Brasil, né? E é constitutivo dessa herança da escravidão que nunca foi tratada pelo Estado brasileiro de uma forma efetiva, sistemática e estrutural. Então as coisas começaram a ficar um pouco mais balançadas com as políticas afirmativas, em que, né, muita gente defende que as políticas afirmativas criam, enfim, condições de discriminação ou criam o próprio racismo. Eu sou radicalmente contrária a isso. Eu acho que elas simplesmente escancaram uma coisa que já acontece. Só que escancaram para uma parcela da população que achava que isso talvez não acontecesse. A cota é um bom mecanismo para a gente tratar dessa questão, discutir a questão e trazer gente para dentro da universidade, né? Pobre, negro, pardo, índio, né? Ninguém chia, por exemplo, contra as cotas de mulheres, né? E tem que ter, é isso mesmo, né? E tem que ter cota para negro, tem que ter cota, né? Se você tem um país que mais de 50% da população é afrodescendente, isso tem que ser refletido nas posições de mando e de elite desse país, não há dúvida disso. E se deixar como está, né, não vai. É preciso, então, a gente voltar ao passado, porque o passado explica o presente, né? E esse presente nosso é ruim em números, em termos numéricos, em termos de representação da população negra, porque, historicamente, esse grupo foi alijado numa ação de Estado, né? Acho que eu quero frisar isso. O Estado brasileiro, ele é responsável. Daí, ele tem que assumir hoje uma política, uma ação efetiva, afirmativa, no sentido de afirmar os valores culturais da população negra e os valores, a necessidade desse Estado reparar algo que ele fez lá no passado, que foi alijar segmentos substantivos, numericamente grandes da população brasileira, que ficaram fora, vamos dizer assim, do banquete do Estado brasileiro. As pesquisas têm mostrado que o aluno cotista, ele se sobressai ao longo da universidade. Ele só queria uma chance, deram a chance e eles assustam os que não cotistas. O sistema de cotas
está mudando a cor da universidade. Ainda falta muito ainda, né? Eu, como professor universitário, vejo muitos alunos hoje negros na universidade, mas ainda falta. Eu quero mais na medicina, eu quero mais na odonto, eu quero mais nas engenharias, eu quero mais no direito, certo? Porque a gente precisa criar esses quadros, né, a fim de que, quando um trabalhador negro esteja no hospital, esteja vestido de branco, as pessoas não confundam mais uma médica com uma técnica de enfermagem. Nossos governantes, em grande parte, eles apagam incêndios, né? E pouco planejam o futuro. E se a gente não planejar o futuro, né, essa situação de desigualdade racial que a gente enfrenta no Brasil, ela não vai ser superada. Essa mudança tem que ser incentivada e não combatida, como a gente ainda percebe. Então, eu acho que a saída para todo o povo brasileiro, para a nação brasileira, que eu coloco o dedo na ferida. Nós temos uma nação, ou seja, aquele lugar em que as pessoas têm o mesmo sentimento de pertencimento? Não, nós não temos ainda uma nação. E para construir essa nação, este é um papel, não é do governo A, do governo B, do governo X, não, do partido, não. Esse é de toda a sociedade, de toda a população. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongôs e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor de Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou como danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca, escreveu, não leu, pau comeu. Não foi um pai João, humilde, manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na Guerra dos Malês ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação.